Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 44 agora, né? Então, e depois, quando esse indivíduo que está no sanatório, né, no hospital psiquiátrico, ali sob o efeito de medicamentos e tudo mais, ele ainda sofre a influência daqueles espíritos umbralinos, os quais durante a vida toda ele prejudicou. Uma equipe afasta porque deixou ele ser produtivo, que é aquela equipe que levava ele a cometer crimes de tudo quanto é espécie, desde uma pitadinha de cigarro até um crime horrendo. Essa equipe afasta porque ele já não está produzindo mais nada. Aí, outra equipe a qual ele, na atual existência, prejudicou, matou direto ou indiretamente, assume o lugar daquela outra equipe e começa a perturbar ele até levá-lo a um suicídio ou a levar a uma parada cardíaca, a um AVC, uma coisa assim, de lá pega ele e derriça ele, décadas e décadas lá. Justiça divina. Você sabia que tem, por exemplo, as pessoas têm que ter muito equilíbrio, principalmente as pessoas responsáveis que trabalham em restaurante, donas de casa, que faz almoço, que faz um cafezinho, faz um chazinho. Essas pessoas têm que ter muito equilíbrio. Você sabe por quê? Porque dependendo dos pensamentos negativos que ela lança naquela comida, ou naquele chazinho, ou naquele café, ela pode mandar aqueles que tomam café, que tomam chazinho, ou que almoça, ou que janta na casa dela, pode mandar todo mundo para o hospital. E lá é constatado intoxicação alimentar. Mas não é uma intoxicação alimentar. Foi constatado. Mas ela, com o pensamento dela, é que lançou no alimento, naquele chá, naquele café, um pensamento de ódio, de revolta, de raiva contra alguém ali presente. Você entendeu? Ou contra todo mundo, por exemplo. Que inferno! Hoje é domingo. Ela pensa, hoje é domingo, em vez de todo mundo ir almoçar no restaurante, esse inferno dessas pessoas não deixa eu em paz. Agora eu vou ter que fazer almoço para todo mundo. Que inferno! Ela pensa isso. Ei, gente. Agora, como saber, né, que ela pensou isso ou não pensou? Sabe o que você tem que fazer? Um hábito que antigamente existia, que hoje não existe mais, por causa de uma pecinha que se chama celular. Celular é uma desgraça. É uma ótima ferramenta para quem sabe usar, porque quem não sabe usar desgraça a vida própria e desgraça a vida dos outros. E por que desgraça a vida própria? Porque muitas pessoas deixam de cultivar um hábito que antigamente existia, que hoje não existe mais. Mas qual hábito? Antigamente, todo mundo, antes de almoçar ou de jantar, reuniam-se ali à mesa e rezava. Ó, e cabeça, hein? Rezavam, agradecendo a Deus pelo alimento. Obrigado, meu Deus, por esse alimento. Muito obrigado. E pronuncia ali outras palavras ali, que elimina aquele magnetismo negativo lançado por aquela pessoa lá na cozinha. Isso pode ser no restaurante,
Ou pode ser em casal, mas eu vou rezar no restaurante desse jeito? Não, reza mentalmente. Você que tem consciência disso, no restaurante você não pode. Pai nosso que estás no céu. Os outros vão pensar que você é doido. E vai ver que é mesmo. Então você reza mentalmente. Reza mentalmente. Agora você não reza. Você está comendo e ó, digitando no celular, nessa desgraça desse celular. Check, 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 check. E comida vai, check, 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 check. Check, 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 check. De repente, você procura o celular assim na mesa e fala assim, ó, mas onde está meu celular? De repente ele toca dentro do seu estômago, você não vê, você engoliu o celular, não viu. Aí depois passa mal, porque comeu aquela comida intoxicada, envenenada de pensamento negativo. E não sabe o motivo. Aí vai pro banheiro, vomita igual um cachorro doido. Ai, o que eu comi que fez mal? Ai, foi aquela azeitona, ai. E toma um remédio aqui, não vou falar os nomes não, porque ninguém me paga nada por propaganda, não vou falar nome não. Mas vai lá, um antiácido. E toma isso pro fígado, e toma aquilo. É lógico, o fígado é um metabolizador, né, do corpo. As energias negativas foi todas nele lá e desestruturou todo o sistema imunológico. Ou você não sabe que o fígado e os rins não só agem filtrando as impurezas do corpo físico, como também do perispírito e do espírito, e essas energias negativas que ficam armazenadas no organismo físico das pessoas que são lançadas por outras pessoas. Pensa bem na hora que você for fazer café, for fazer comida. Pensa bem na hora que você for comer. Faça uma oração antes de você comer. Agora, tudo isso aí é crime. É crime você que come sem rezar e é crime aquele que lança aqui negativismo. Luiz, mas onde está a justiça divina agora? Se ninguém ali sabe que ela lançou aquela energia ruim naquela comida. Ué, nós vamos pagar porque ela é uma desequilibrada? Eu não acabei de dizer agora que antigamente todo mundo orava antes de comer? E aí a oração, ela desintegra essa energia negativa. Hoje ninguém reza mais. Hoje as pessoas pensam que isso é palhaçada, rezar antes de comer. Hoje a oração hoje é celular. A pessoa está comendo e está ali falando ao celular. Então tal vida, tal morte. Semelhante atrai semelhante. Vão sofrer as consequências aqueles desequilibrados. E você observa que numa festa, quando há uma intoxicação constatada pelos médicos, pela medicina, vamos supor que numa festa, 80 pessoas comeram da mesma maionese, mas só 35 passou mal e foi internada. Por que será, né? Porque os outros se encontravam com a imunologia em alta, por bons atos praticados fora dali. Olha a justiça divina. Eles chegaram naquela festa ali amparados por bons fluidos, por boas energias, da moral equilibrada, das boas atitudes, do bom comportamento, da mudança de hábito, da humildade, da aceitação, da resignação. Chegaram lá com muita humildade. E essas qualidades, todas essas virtudes todas, criam imunologia no organismo da pessoa. Ele pode comer até chumbo que não faz mal. Mas aquelas 35 era o diabo no corpo humano. Eram aquelas pessoas que, perdão da palavra, não valia nada. Não se preocupava com Jesus, não se preocupa com Deus. E você já parou para pensar
que quem se preocupa com Deus e com Jesus é uma certa classe bem baixa. Os ricos são poucos ricos financeiramente que lembram de Deus. Porque são vaidosos, egoístas, orgulhosos, porque eles acham que eles são donos do poder, eles são donos de tudo e eles não são nada. Não existe um que, mediante Deus, eles não tenham que se curvar, eles não tenham que se ajoelhar. Agora, se curvar e se ajoelhar, não é físico, viu? É humilde. Usar a humildade e reconhecer que Deus é nosso Pai Todo-Poderoso, o Criador de tudo que existe nos universos e nas dimensões. Quantas pessoas que vai ao médico e chega lá, bate o olho no médico e pensa assim, eu não fui com a cara desse médico. Mas você foi lá para você paquerar o médico? Você foi lá para analisar a cara dele? Ou você foi lá para ser atendido por ele, para ser clinicado por ele? Larga de ser ignorante, topeira. Ah, não, topeira sou eu. Você é tonto. É brincadeira essas frases. Você não foi lá para namorar médico, não. Você não foi lá para achar a cara de médico bonito, não. Você não foi lá para ver se o médico é simpático ou não. Você foi lá para reclamar uma indisposição que você está tendo. E ele vai te clinicar. Ele vai te receitar um medicamento. Mas você chega e fala assim, ih, eu não fui com a cara desse médico. Olha, é melhor você ter saído do consultório dele. Porque não vai adiantar você ficar ali. Porque vai te receitar o remédio X. Mas não vai adiantar você tomar porque não vai fazer efeito. E quando você pega certos remédios e antes de você pôr na boca, você pensa assim, esse remédio não vai resolver o meu problema. Eu sei disso. Eu sei. Eu sei o que eu sinto por dentro. Olha que ignorância. Eu sei o que eu sinto. Médico nenhum sabe. Ele, naquele momento, ele destrói toda a energia positiva daquele medicamento. Ele destrói. E o que ele toma chama-se placebo. Porque a mente dele já destruiu a eficácia do medicamento. Você está entendendo? A mente negativa. E você, por agir dessa forma, você é um criminoso. Por você agir dessa forma lá no consultório do médico, você é um criminoso, porque você está desrespeitando aquele que estudou muitos anos. Aquele que lutou e batalhou para poder salvar a tua vida física. Porque a tua vida espiritual, quem salva é você através da tua transformação moral. Não jogue a responsabilidade no médico para que ele te cure, porque a responsabilidade do médico não é te curar. A responsabilidade dele é fornecer um medicamento que te fortaleça até que você consiga reagir moralmente e intelectualmente, mudar os teus hábitos, teu comportamento, tuas atitudes, até que você consiga realizar em você a autocura através da tua transformação moral. E muitas pessoas ainda processam médico porque o médico não solucionou o problema dele. Isso é um ignorante. Isso é um ignorante. Porque médico nenhum tem a responsabilidade de curar ninguém. Ele traz a responsabilidade da pátria espiritual para a terra, para fortalecer o indivíduo no corpo físico, para que ele crie resistência
para auto se curar. É como aqueles pais que dizem assim: professor é que vai tomar conta do meu filho. A educação quem dá o professor. Mentira. O professor existe para ensinar. Os pais é que educam. Porque os pais é que são os primeiros professores quando na escola, na primeira escola, aquele espírito chegou que é o lar. O lar é a primeira escola do espírito. E os primeiros professores daquele espírito é os pais, que têm o direito e a responsabilidade de educá-lo. A responsabilidade do professor é ensinar. Ei, gente, a justiça divina é terrível, né? Compara-se a justiça divina com a justiça da terra? Dá para comparar? Em tudo que eu acabei de dizer agora, se você colocar a justiça da terra e a justiça divina lado a lado, quem sai na frente? É óbvio que é a justiça divina, porque a justiça da terra não consegue enxergar o que está registrado no perispírito das pessoas. E a justiça divina consegue. Nada passa em branco. A justiça da terra não consegue enxergar o que está registrado na consciência do criminoso. Seja ele criminoso de tudo quanto é forma. Como eu já relatei aqui para você. Agiu contra a lei de Deus é um criminoso. Piscou para um que não é do seu lar, você já cometeu um crime. Seja um criminoso. E você vai ter depois na erraticidade, no umbral, esses assombrações, simbolicamente assombração. Porque esses atos todos geram uma imagem. E então lá no umbral você vai ter todas essas imagens te assombrando. Só que você vai estar num estado assim de perturbação tão grande que você vai achar que aquelas imagens são reais. Mas não é real. É a tua consciência pesada te cobrando. Te enfiando a cara. Lama dentro. Então, pensemos muito bem. Porque como está escrito aqui, olha só. Para o criminoso, que somos todos nós, a presença incessante das vítimas, as assombrações, que ele acha que é real, mas é a consciência pesada. E naqueles casos daqueles que matam, aqueles obsessores que de fato ali são verdadeiros, que o arruinam umbral adentro. E das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Circunstâncias do crime. Então, lá nas regiões umbralinas, você vai ficar revendo aquelas cenas de você dentro do consultório médico, pensando assim, não fui com a cara desse médico. Não sei porquê. Eita, médico, eu não fui com a cara desse médico. Você vai ficar vendo essa cena décadas. É a consciência. Vai transformar, você vai se ver lá no umbral, dentro de um consultório médico, e essa cena te perturbando. Aquela paranoia. Você vai ficar se vendo, colocando remédio na boca e pensando assim, remédio não vale nada, eu me conheço. Remédio não vale nada, eu me conheço. Remédio não vale nada, eu me conheço. Você entendeu? Incessante. Você vai ficar se vendo lá no umbral,
pensando negativismo e lançando aquela comida que você fez no almoço e que desandou o estômago de todo mundo e que alguns foi até hospitalizado. 24 horas, 25 horas você vai ficar vendo aquela cena. Você vai ser perturbada ou perturbado, porque tem também homens que cozinham também. Você vai ficar sendo perturbado lá 24, 25 horas. Eu acrescentei uma hora por mim, porque o trem é feio lá. Mas não é igual aqui não, gente. Aqui é a justiça da terra, que não enxerga nada disso. A justiça da terra enxerga o que está no papel. O que os advogados ali colocam. E sempre beneficiando o cliente dele. E favorecendo mais ainda o bolso dele. Eu falo mesmo. Eu não vou abjurar o Cristo nessa existência. Eu morro, eu vou preso, mas eu não vou abjurar o Cristo dessa vez. Eu tenho conhecimento das leis de Deus. Ou você acha que juiz, ou você acha que a justiça da terra tem capacidade de sondar a nossa consciência, a consciência do criminoso que está ali à frente dele? Você, advogado, tem condições de sondar a consciência do teu paciente? Aliás, do teu cliente? Então não vem com ladainha, não. Porque a justiça de Deus é uma, a justiça da terra é capenga. É necessária, mas é muito capenga. Fica a favor daqueles que estão errados e aqueles que estão certo, pé nas nádegas. Não é isso que acontece? Então fiquemos espertos. As pessoas falam mal olhado. Deu para você agora captar? Vento virado. E muitas pessoas acham que aquilo ali é tudo palhaçada. Não, gente. Sabe aquelas pessoas que quando você está fazendo um sabão ou fazendo um doce de leite, que aquela pessoa chega e bate o olho no tacho, desanda o sabão, desanda o doce de leite? O que aquela pessoa fez, gente? É o que eu estou dizendo aqui agora. É o mesmo que aquela pessoa que fez o almoço, lançou no almoço e as pessoas comeram, desandou o estômago delas. Por que vocês não raciocinam? Vento virado. Que energia tão negativa é essa? Que desestrutura o organismo da criança. Aí você fala assim, ó, mas que aquela criança fez? O que aquela criança ali, ela é inocente. Aquela criança não tem como se defender. Mas você é muito ignorante. Sabe por que você pensa assim? Porque você pensa que aquela criança ali, ela é recém-criada por Deus. Ali atrás daquele corpinho, gente, mora um diabo. Com todo respeito, tá? É um espírito antigo. É um espírito cheio de dívidas, de vidas passadas. É um magnetismo, ele é um imã, ele atrai as energias que aquela outra pessoa chega e lança nele. Nossa, mas que gracinha! Coisinha linda, good, 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 good. Nossa, parece o com papai, né, bem? Geralmente é pai e mãe que põe esses fluidos ruins nos filhos. Parece que o papai... Nada, parece que é uma mãe. Aí de repente chega a avó. Parece com a vovó. Aí vai lá vento virado. Quebrante. Você nunca ouviu falar disso, gente?
aquele espírito daquela criança, por ser um espírito antigo e não ser um espírito perfeito, ser um espírito ainda em processo de provas e de expiação, ele não é perfeito. Ele é um imã e ele é detentor de mediunidade. Então ele capta aqueles fluidos lançados por aquelas pessoas que estão ali à sua volta. Aí depois tem que levar naquelas pessoas, naquelas mulheres que chamam-se benzedeiras, que são nada mais que médiums. Só que seguiram aquela linha que nós respeitamos, porque quando você leva nelas para benzer, elas conseguem retirar aquele vento virado, né? Aquele quebrante. Olha só para ver, é a fé da pessoa. Deu para você entender mais ou menos? Então agora na próxima vídeo nós vamos partir para a outra questão.